Olá, amigos do canal Zé na Rede. Estamos aqui com mais uma rodada de entrevistas políticas para esclarecermos melhor o cenário eleitoral regional. E essas entrevistas vão ser feitas por eles mesmos, os personagens, os que estão no meio desenvolvendo esse cenário. E hoje vamos ter aqui a companhia ilustríssima do amigo Marcelo Pierre, que é um político que tem muita influência ali no Nordeste do Pará, já foi candidato, foi vereador de Capanema, foi secretário de governo de Capanema e hoje é candidato a deputado estadual. E veio de uma família tradicional, o pai dele também já foi prefeito de Capanema. Estamos aqui com ele, ele vai nos dar algumas ideias da sua trajetória até aqui e vamos em frente. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite. É uma oportunidade muito importante num veículo liderado pelo Zezinho, uma pessoa reconhecido no meio político da região metropolitana principalmente. Eu estou aqui hoje, em Belém, podendo ocupar esse espaço para a gente falar das nossas ideias, dos nossos propósitos, para quando estiver na Câmara Federal, que é o projeto que nós estamos apresentando para o Pará, para a população paraense. Tendo eu uma biografia que desde 1988 milita a política, quando coordenei ainda quando adolescente uma campanha do meu pai, que foi prefeito do município de Capanema, aqui no Nordeste do Pará, e de lá para cá eu participei de gestões públicas, como secretário de Desenvolvimento Econômico de Capanema, fui vereador também em Capanema, estava agora, por último, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Ananindeua, né? Então eu milito a política, mas também faço gestão pública. E a experiência e identificando diversas necessidades de fazer revisões em segmentos da gestão pública, que nós estamos apresentando hoje um projeto para a Câmara Federal e defender algumas ideias que reconheço, que identifico ser necessário que o Congresso faça revisões urgentes. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo resumo aí da sua trajetória. Quero retificar aqui, eu acho que eu disse que ele era candidato a deputado estadual. Na verdade, ele é candidato a deputado federal. Tá? Tá retificado. Só para o Léo não ter que editar, tá retificado aqui, tá? Vamos lá. Marcelo, durante a tua trajetória, tu já passaste por alguns partidos políticos. E sempre partidos com viés um pouco conservador. E isso já mostra mais ou menos o que área aqui que tu faz mais parte, ideologicamente, no caso, né? E hoje está no Podemos. Por que o Podemos? O que é que tu achas e pensas desse projeto do Podemos, tanto para nível de legislativo quanto para nível de governo majoritário? Para falar de partidos, Zezinho, a gente precisa primeiro falar que eu estou junto com o doutor Daniel. Sim. Ex-prefeito de Ananindeua e próximo governador do estado. Acredito nesse sentimento mudancista do Pará, que tem, atribuído a ele a liderança em todas as pesquisas. Então, por que o Podemos? Tanto o Daniel quanto eu não tivemos a condição de escolher partido, E eu não estou aqui dizendo qual partido é bom e qual partido é ruim. Mas a gente vive no Pará uma ditadura imposta pelo Barbalho. Ninguém pode esconder isso sob nenhuma justificativa. O Daniel estava em um partido, agora recente, do vice-presidente da República, e um esforço que a democracia não consegue explicar, o Barbalho conseguiu, em Brasília, retirar o partido do futuro, do próximo governador, Daniel Santos.
e eu já estava pré-candidato a deputado federal quando foi tomado o partido do Daniel e que ele se posicionou no Podemos. Naturalmente, todos nós que estávamos para ser candidato a deputado federal estadual no PSB, nós migramos para o Podemos. Então, assim, eu vou aqui no seu questionamento partidário defender ideias, defender pessoas e defender o que acontece no Pará. O Pará teve uma democracia reduzida, né? O Daniel poderia, eu vejo o Daniel como um político de centro. Ele poderia tomar partido por um partido de centro, como penso que o próprio Podemos é identificado como partido de centro. Mas eu digo que quando ele foi candidato a prefeito na reeleição, ele sofreu um golpe partidário. Até o vice dele, que seria o Ed Wilson, deixou de ser porque foi retirado um partido dele. E agora ele sofreu um golpe, mas eu acredito também na engenharia divina, que eu acredito que foi uma boa providência quando a ditadura Barbalho fez a retirada de um partido e o Daniel acabou se posicionando numa condição de centro e conseguiu agregar forças, inclusive da direita, que estavam aí pontuando na pesquisa como segunda posição, como terceiro posicionamento, até para governo do Estado. E essa força da direita hoje se sentiu mais confortável em agregar com o Daniel estando no Podemos. Então eu digo que foi até uma providência divina. Tudo que tem acontecido com o Daniel, quando tentam prejudicar, no final acaba ajudando, né? Então eu digo que na política, além do que você se propõe a fazer e do que a população enxerga sobre você, existe uma engenharia divina. Acho que ninguém consegue chegar aí a cargos e a condição de poder sem que passe também pelo que Deus está lá de cima engenhando para acontecer aqui entre nós. Muito obrigado, Marcelo, pela sua análise sobre o cenário político. E em relação ao teu partido, qual é o alcance, qual é o objetivo do Podemos? Quantos candidatos tu achas que ele pode fazer a federal? Chapa completa, tanto de estadual quanto para federal. É bom lembrar que o Podemos é o partido do senador Zequinha Marinho, que o Zequinha, de forma também muito habilidosa, já havia construído chapas de candidaturas a estadual e a federal no Podemos. Quando aconteceu essa junção de o Daniel se filiar ao Podemos e juntar as chapas, juntar as pré-candidaturas no Podemos, quero te dizer que nós estamos com chapa completa, né? Inclusive, no caso de estadual e federal, alguns nomes foi pedido a compreensão porque não deu para aglutinar todos, acabaram tendo que ir para outro partido para poder, mas a gente conseguiu garantir a nossa pré-candidatura no Podemos. E aí nós temos lá a deputada federal Alessandra Haber, que na eleição passada foi a deputada mais votada aqui no Pará. E ela nem era a esposa de um candidato a governador, como será agora, liderando as pesquisas. Então, a tendência da deputada federal Alessandra Haber, que é candidata à reeleição, é que essa esmagadora votação que ela teve na eleição passada cresça. E nós temos outros nomes também que estão pontuando muito bem, como na região metropolitana, né? O deputado Bob Fly, deputado estadual, ele aparece nas pesquisas na região metropolitana como um dos mais cotados. Então, nesse partido, nós temos a condição de fazer 4 deputados federais. 3 é muito provável e 4 é o que o Daniel acredita e nós também acreditamos. Então, nós somos 17, né, candidaturas. Nós estamos posicionados numa candidatura no Nordeste do Pará.
A nossa região é a segunda mais populosa, obviamente o segundo maior colégio eleitoral aqui do nosso estado. Então, nós somos a única candidatura genuinamente do Nordeste do Pará. Marcelo Pierre, de Capanema, que na eleição passada disputou uma eleição para deputado estadual. Concentrei a atuação de campanha pontualmente em Capanema. Tivemos 7.000 pessoas que saíram de suas casas para votar no Marcelo Pierre para deputado estadual. E agora a gente fez um planejamento e a gente já começou a executar esse planejamento de caminhar em 34 municípios da nossa região Nordeste, levando o que a gente pensa para propor lá enquanto deputado federal. Obrigado, Marcelo. A gente já vai conversar sobre essa campanha no Nordeste aí do doutor Daniel, o Marcelo deve ser um dos representantes disso. Vamos dar uma pausinha rapidinho e voltamos já já. Retomando as atividades, a entrevista com o nosso querido Marcelo Pierre, vamos falar um pouco agora do apoio que ele vai dar aos candidatos dele, né? Zequinha, até agora o Zequinha e o doutor Daniel. Ainda falta um candidato a senador. E deputado estadual a gente não vai falar, porque ele vai ter vários, que afinal de contas o deputado federal tem que ter os seus candidatos a deputado estadual fazendo dobradinha em vários lugares diferentes. Mas essa outra vaga do Senado, depois ele, se ele quiser também, ele explica aí. E lá em Capanema, Marcelo, e na tua região ali, como é que vai ser administrar essa campanha do Daniel ali, sabendo que ali o Estado é forte, né? Aquela região ali, acho que é um dos lugares onde o Estado é mais forte. Como é que vai ser combater essa força grande lá e fazer o Daniel encaixar naquela região aí? Então, eu digo que nem todos os políticos, militantes da política, que possuem mandato eletivo, poucos estão com o Daniel, né? Então, eu digo que quem está com o Daniel é o povo que quer mudança. E esse sentimento está palpitando muito forte no Pará. Nós estamos lá, eu sou militante da política há muito tempo, me coloquei como pré-candidato a deputado federal e estou com a missão de levar o Daniel, né, como já estamos fazendo isso em todo o Nordeste do Pará. Agora, é preciso entender que, por exemplo, prefeitos de mandato no Pará são 144. Ex-prefeito são milhares. Então, tem muitos desses que, eu digo que a grande maioria estão com Daniel. O que ocorre? O atual governador, ele se relaciona com o prefeito de mandato e não dialoga com ex-prefeito, ex-vereador, lideranças importantes, de setores importantes do município, e acaba que ele não consegue, não tem conseguido levar o nome da candidata dele à frente. E aí o Daniel tem ocupado esse espaço, tem dado atenção à classe política, e lá nossa região ela tem grandes desafios que ainda não foram supridos. Nós temos um município lá no Nordeste do Pará, lá na ponta, na extrema fronteira com o Maranhão, que é o Viseu, que ainda o município é isolado de uma logística de rodoviária. Uma estrada que há décadas a gente ouve, né? A gente vê promessas, a gente vê emendas que dizem ser direcionadas, e o município de Viseu ainda está isolado. É inadmissível, é preciso que haja a verdadeira presença do Estado e do governo para sanar situações como essa. Então, eu estou me colocando para ser também um porta-voz de grandes desafios e de dores que a população do Nordeste do Pará sente, e eu, como cidadão paraense, como cidadão brasileiro, que estou no dia a dia do município, principalmente de Capanema, mas que também transito na região, eu sei o calo onde está apertando, as demandas coletivas que precisam ser enfrentadas e resolvidas, para que a gente saia dessa condição de que o Estado tem riqueza que não é transformada em benefício coletivo.
E eu estou lá, nessa região nordeste do Pará, atento a tudo isso. Entendi. O Marcelo, tenho certeza que vai fazer lá um bom trabalho com o candidato dele. E da tua campanha, Marcelo, não só as propostas, mas tu vais trabalhar de que forma? A maioria da parte na tua região, tu vais sair para pegar outros lugares, tu pretendes trabalhar em quantos municípios aí para te seguir? Zezinho, Lógico que através das redes sociais tu vai alcançar todos, né? Eu te falo fisicamente quantos tu achas? Fisicamente, 34 municípios está no nosso planejamento, considerando que política e eleição é dinâmico. Né? A gente vai visitar, vai trabalhar, vai se comprometer, vai identificar demandas em 34 municípios, só que quando nós iniciarmos esse trabalho, como é dinâmico, pode ser que a gente consiga fazer também um trabalho, né, a partir de uma demanda que vai surgir, uma demanda comum da região nordeste do Pará, a gente poder também ir a outros municípios. Mas o nosso planejamento que está feito, com pessoas identificadas, com demandas coletivas identificadas que precisam de atenção, nós fizemos um planejamento para 34 municípios que contemplam na nossa região nordeste do Pará. Obrigado, Marcelo. Os 30, o que tu fala, vamos colocar aí um pouco de propostas. Quais são as propostas que tu tem para aquela região quando tu chegares lá no Congresso Nacional e tu sabes as demandas da região? Tu és um homem que conhece, acompanha muitas pesquisas e imagina ali, pelo menos, o que precisa. E o que é que tu vais propor em relação a essas demandas que são as necessidades? Além da saúde, que é a principal sempre, em qualquer lugar. Sim, sim. O que é que tu pensas em fazer, quando estiveres lá, em relação a essas demandas da região? Como você me provocou pela saúde, nós vamos levar ao Congresso Nacional um repensado modelo SUS, que é um modelo diferenciado positivamente, diferenciado de todo mundo. Por quê? Porque o SUS acolhe a todos. Ele se propõe a acolher a todos. E esse modelo é fantástico. Mas o que está acontecendo na prática, Zezinho? O SUS, na prática, não está atendendo todos. A Constituição de 88, né, fez o modelo SUS, e a Constituição também diz que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Vamos para a prática. E aí e muitas dessas propostas foi do meu dia a dia, enquanto cidadão brasileiro, paraense, quem participou de gestão pública. Eu, por exemplo, recebo demanda de alguém que não está conseguindo um leito e precisa fazer uma cirurgia das mais urgentes, vesícula e tantas outras patologias. Até um trauma de um acidente. Quem é que muitas das vezes está ocupando o leito SUS? É a pessoa que tem a condição de pagar, ao menos, ou um plano de saúde, ou uma tabela SUS, que é o que eu vou propor no Congresso. Uma tabela SUS que consiga manter. Ativou o Google do Zezinho aqui a minha fala. Que consiga manter o SUS universal, no acolhimento universal, mas que também, para que ele seja universal, você mantém a assistência emergencial, a urgência e a emergência, todos, indistintamente. Quem tem muita renda, quem não tem renda. O SUS manter o acolhimento inicial, a primeira assistência. Depois desse emergencial, aquele que vai para uma cirurgia eletiva ou precisa se manter no sistema SUS, na rede pública de saúde, aquele que tem uma renda capaz de pagar
uma tabela SUS. E quando eu chamo tabela SUS, é uma tabela para manter os serviços, não é para ter além da manutenção do sistema público de saúde. E aí a gente vai acabar com essa injustiça que ocorre hoje. O pobrezinho que não conhece um deputado, que às vezes não tem nem crédito no seu celular para ligar para uma pessoa que conheça alguém no hospital ou na central de regulação para poder acessar o serviço público de saúde. Porque na prática o que está acontecendo é isso. O meu celular toca com gente querendo um leito e esse leito às vezes não chega e a pessoa morre. Então, a gente não pode mascarar essa realidade. E quem é que faz a mudança disso? É a Câmara Federal, é o Congresso Nacional. E é por isso que eu estou me propondo a ir para lá. Porque alguém tem que trabalhar os temas importantes e necessários que sejam revistos. Se o SUS estivesse dando conta de atender, a gente não precisava estar aqui falando em rever o SUS. Até porque eu vou receber crítica nessa defesa. Vai aparecer um caboclo lá do Nordeste do Pará querendo rever o SUS, o melhor modelo de saúde do mundo. Concordo até aí. Até aí eu concordo. Mas eu não concordo que uma pessoa que não tenha condições mínimas não consiga estar no leito que o rico está. E o SUS acolhe a todos, o rico e o pobre. E nós não somos iguais. Nós não somos iguais. Como é que é igual alguém que tem o que comer todo dia e alguém que não tem o que comer todo dia? É preciso dar um tratamento para esses iguais que vivem diferentes. Muito bem, parabéns pela participação. Agora nós vamos para as considerações finais. Encerrar essa entrevista aqui deliciosa com o Marcelo Pierre. Daqui a pouco eu te volto. Retomando mais uma vez as atividades, o Marcelo vai falar um pouco de mais uma proposta que ele tem aqui para o setor empreendedor. Ele também é um empresário da região, conhece muito bem como funciona. Marcelo, pode discorrer sobre sua ideia. Olha, a gente vem de uma militância de gestão pública também, né? Ocupei a Secretaria de Indústria e Comércio de Capanema e a gente ficou muito perto do dia a dia do empreendedor, do comerciante, do industrial, do empresário. Além de que eu venho também do comércio. Então, hoje a gente vê que o empreendedor está pagando todas as contas, né? É muito fácil a presidência da República criar uma despesa nova, né? Que muitas delas são assertivas. Só que é preciso que dê condição para o setor produtivo. E uma das coisas que a gente pretende levar o debate e fazer um repensar é fazer uma revisão na carga tributária. Por exemplo, o INSS chega a pesar até 20% na despesa do empreendedor, na folha de pagamento. E já foi provado que, desonerando folha, todo mundo ganha mais, o comércio consegue respirar mais, porque tem menos ônus a pagar no final do mês, consegue empregar mais. Quando você reduz, por exemplo, a carga tributária no INSS, você automaticamente gera novas oportunidades de emprego. E a gente não vê um debate para melhorar a vida da produção. É a produção que paga todas as contas. Quando o presidente da República gera uma despesa, quem paga a conta é o setor produtivo. Então a gente não pode mais ver o setor produtivo como aquele que é o toma-toma. Não. É lá que está a fonte de pagamento de todas as políticas públicas. Então a gente quer também, Zezinho, levar para o Congresso um repensar da carga tributária no nosso país. Muito obrigado, Marcelo. Agora, primeiro vou agradecer a presença do Marcelo. Foi uma entrevista muito, muito boa, bem esclarecedora do que ele pensa sobre o cenário político e das suas propostas. Isso é muito bom ouvir o debate, é muito bom, seja de que lado for. Estamos aqui no programa aberto às pessoas debaterem, aos personagens, já gente que fazem o cenário político acontecer e eles deem a sua opinião, que depois o público vai
com a clareza que vai ficar depois das entrevistas, vai tomando as suas posições e fazendo as suas opiniões do que acha. No último bloco, o Marcelo vai falar sobre as considerações finais dele, do que ele pensa, do que ele gostou, não gostou do que foi feito aqui. E já voltamos, um minuto. Olha, eu repito o agradecimento desse espaço, né? Eu sou um cidadão brasileiro que morei aqui em Belém para estudar, que milito a política, já fui vereador, repito, participei de gestão pública e acredito que é preciso que os mandatos sejam constituídos para ter compromisso com as pautas necessárias desse país. Eu me somei ao doutor Daniel. O doutor Daniel deu uma prova no município complexo de Jeri, que é Ananindeua. E ele fez em 5 anos e pouquinhos meses mais do que a somatória de todos os ex-prefeitos de Ananindeua, inclusive o atual governador. Ele fez uma obra de 47 milhões, que é o Parque Maguari, enquanto que uma doca que já existia, que foi feito só um paisagismo e uma maquiagem, custou quase 400 mil reais, 400 milhões de reais. É com esse caboclo que eu estou, resiliente, bom gestor e que tem a condição de levar a experiência de Ananindeua para todo o estado do Pará. Ele é desenvolvimentista, ele quer trabalhar o desenvolvimento e os desafios desse estado. É somado a ele que eu estou, um caboclo do Nordeste do Pará, que vai propor revisões no Congresso Nacionais necessárias, que se faz necessário, porque a gente não pode mais esconder o sol com a peneira, de que é preciso fazer revisões urgentes na legislação brasileira. É momento da gente dar um basta nos mandatos que se constituem a partir do dinheiro, comprando lideranças, e quando chegam no Congresso, quebra o chip do celular, não atende mais as pessoas que o colocaram lá e se voltam para ganhar dinheiro, para ganhar a próxima eleição. Está na sua mão a oportunidade, e essa oportunidade que eu estou tendo nesse veículo privilegiado do Zezinho, de falar para uma elite intelectual, para cidadãos rigorosos do Pará, a partir aqui do Zezinho na Rede. Muito obrigado por essa oportunidade. Marcelo, obrigado pela entrevista, irmão. Muito boa. O espaço está sempre aberto. Um abraço, gente. Valeu. Obrigado pela participação. Obrigado pela atenção. E comentem sobre o que acharam da nossa entrevista. E se quiserem saber mais do que a gente está propondo nessa pré-candidatura, me sigam lá no Instagram, Marcelo Pierre Oficial. Vou repetir, @Marcelo Pierre Oficial. Siga que você vai ver as nossas ideias de forma mais detalhadas. Assistem, comentem o vídeo. Estamos aqui. Da próxima rodada, mais uma surpresa política. Obrigado, Marcelo. Muito boa entrevista. Valeu. Até a próxima, galera. Obrigado.